Estamos de volta. Obrigada por ouvir o programa Essência de Mulher. Ficamos muito felizes com a sua audiência. Este ano temos as Olimpíadas 2020, que precisaram ser adiadas por causa da pandemia da Covid-19. Ao invés de entrevistarmos um atleta, neste programa nós queremos ouvir o ponto de vista de quem está nos bastidores de eventos esportivos, mas está ali com o coração na competição. Vamos conversar com Elizabeth Leitão. Ela é mãe de Isabela Leitão, que é atleta de base, categoria juvenil, do tiro com arco olímpico. Isabela iniciou na categoria cadete há 2 anos e meio. Tem 2 brasileiros disputados, no primeiro ficou em 4º lugar e em 2020 foi campeã na sua categoria. Elizabeth, bem-vinda ao programa Essência de Mulher. Vou começar te perguntando, como é ser mãe de atleta? Olá a todos, obrigada Janaína pelo convite para esse bate-papo no Essência de Mulher. Ser mãe de atleta para mim tá num processo intenso de evolução, porque a gente se descobre nesse universo sem ter planejado, mas o peso da responsabilidade, da confiança, do poder contar que o filho tem com a gente, motiva. É sofrido, evidentemente, quando a gente vê uma queda, quando a gente vê uma dificuldade, mas a gente entende que é preciso. É prazeroso quando a gente vê o sucesso, quando a gente vê a garra no olho, o aprendizado, né? Na verdade, a gente está construindo essa relação. O interessante também é que a gente sabe da responsabilidade, do peso que tem, que um técnico não vai ter, que um psicólogo não vai ter. A gente entende isso, tenta passar para eles, para que eles também não percebam que as nossas fraquezas também são um processo de torcida, é um processo de querer o bem. É aquela linha tênue de estar sempre na torcida, mas estar sempre também sem eles imaginarem e espelhando nos próprios filhos. Porque na medida que ele evolui, a gente também vai aprendendo cada dia, vai aprendendo a trabalhar com eles. É um eterno sofrer e aprender e se alegrar. Nos conta um pouco como começou a trajetória da Isabela e quando você descobriu que ela tinha talento para seguir como atleta. Bem, o tiro com arco para a Isabela surgiu como um divertimento. Há uns 3 anos fomos para um acampamento escoteiro no Rio Grande do Norte. E lá a Bela ela teve uma atividade que envolvia o tiro com arco. Tinha um arquinho simples e a patrulha dela tinha que fazer uma atividade que era para acertar no alvo. E ela desenrolou, conseguiu acertar com grande habilidade e daí começou a se interessar cada vez mais. Para minha surpresa, no retorno para João Pessoa, ela continuou insistindo que queria praticar, que gostou demais. E eu achava que realmente era uma brincadeira aquilo ali, que era coisa de adolescente, né? Enfim, não achei que ela fosse levar à frente esse interesse, mas ela continuou insistindo e que queria praticar. Aí realmente eu vi que não tinha saída. Começamos a procurar na internet onde praticar o esporte, né? A gente sempre teve, desde o início, essa preocupação de saber onde praticar, procurar saber onde tinha escolas ou instrutores. E para uma grata surpresa, foi bem fácil para a gente, porque assim que a gente começou as pesquisas na internet, vimos que a Paraíba já existia uma federação em cerca de 5 anos e já desenvolvia com um grande louvor o esporte. Já estava com um trabalho bem bacana, com alguns atletas que já tinham se destacado no cenário nacional e que tinham uns clubes bem estruturados. E a gente escolheu um dos clubes, que é o Carl Roger, que é a nossa casa-mãe, né? E para outra grata surpresa, um dos instrutores era um colega nosso, um colega de trabalho que eu já tinha a oportunidade de conhecê-lo, que é o Tiago. O Tiago também foi um acontecimento bacana na nossa jornada, porque ele é um atleta, mais do que isso, apaixonado, né? E foi o nosso instrutor que conseguiu plantar a sementinha e foi instruindo a gente, tanto na questão de como praticar, como é que eram os equipamentos. E ele convidou a gente para ficar fazendo algumas aulas experimentais, sem precisar ter que investir. E a gente ficou fazendo 2 aulas por semana. E ele foi ensinando os primeiros movimentos para ela, mostrando algumas diferenças de arcos, os melhores, os mais potentes.
E desde então, Isabela cada vez mais se interessando, assídua nas aulas, não perdi uma aula. Realmente eu já sabia que a semente estava plantada e que ela não ia conseguir deixar de praticar. Ficava ansiosa e foi tendo um desempenho cada vez melhor, foi mostrando habilidade. Os instrutores, o Fabiano Caiafo também, desde o início, começou a alertar para a necessidade de comprar um arco mais potente, porque viu que ela estava com habilidade bem desenvolvida. E a gente começou aos poucos investindo nos equipamentos, né, melhores para poder ela desenvolver melhor, porque a prática do tiro com arco está muito associada com o equipamento também. Não é? Cada vez mais que o atleta vai se adaptando ao arco, a sua puxada, a sua libragem, ele vai desenvolvendo um movimento melhor, ele vai tendo um desenvolvimento e uma habilidade mais propícia, né, para trabalhar com a distância maior. E foi acontecendo isso aos poucos. Demorou para ela passar a competir na modalidade? A federação organizava já os campeonatos, né? Existiam já as modalidades indoor e outdoor. E os meninos foram apresentando a gente todo esse universo. Como é que era os campeonatos indoor, que se dava dentro de uma quadra, a 18 metros. E cada vez mais ela encantada com esse universo e queria participar. Fomos ver um primeiro campeonato. Ela voltou mais apaixonada ainda pelo tiro com arco. Logo em seguida fomos visitar a primeira etapa que estava acontecendo na época, outdoor, que já era um desafio maior, né? Que era uma distância maior em campo aberto, com distância de 30, 50 e 70 metros. E tudo isso, o olhinho dela brilhando e eu vendo que aquele universo era o que ela queria realmente, mas desde então achava que ia continuar como uma prática, como um esporte paralelo na vida dela, mas não imaginava que realmente ela ia enveredar pela vida de atleta, né? E querer seguir com mais firmeza. Esse processo dela se interessar e praticar as aulas e para que houvesse um investimento no equipamento mais adequado, foi em torno de 6 meses. O tiro com arco é um esporte não tão popular no Brasil, né? Não tão acessível. E dentro desses 6 meses, a gente já estava ligada à federação, ela já estava fazendo algumas provinhas locais e os instrutores informou a gente que ia haver uma visita da técnica da seleção brasileira de base, a Dirma Miranda, e ela ia fazer um projeto em João Pessoa, em alguns estados do Nordeste, onde essa prática já existia, de procurar novos talentos e proporcionar uma vivência na Sebetarco, que é sediada na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde se levam praticantes do tiro com arco dentro da categoria de base, né? Que ela vai entre os 14 anos, que é do infantil, até os 16 anos, que é na categoria juvenil. E ela foi convidada. Ela e mais 3 atletas foram selecionadas na época e eles fizeram uma viagem para Maricá, né? O instrutor acompanhando. Coração de mãe fica apertado, né? Porque é a primeira viagem que ela tinha feito só e principalmente assim nesse âmbito, né? De além de praticar, tinha expectativa, né? De que a técnica olhasse ela e pudesse ali haver um despertar para a gente ter essa certeza se realmente era isso que ela queria para a vida dela seguir em frente. E para nossa surpresa, realmente aconteceu isso. Isso tudo em menos de 7 meses. Na primeira viagem ela conseguiu desenvolver um trabalho muito bacana, a técnica elogiou ela, fez algumas correções, instruiu de comprar um equipamento mais adequado e logo 2 meses depois haveria o brasileiro para a categoria deles, primeiro brasileiro de base dela, que ela conseguiu viajar novamente no mesmo ano e com sacrifício, investimento, né, sempre da família. E a gente veio para esse primeiro brasileiro de base dela, onde assim, dentro da possibilidade que para quem é iniciante, foi uma colocação muito bacana. Ela ficou em 4º lugar no brasileiro, né, superando algumas meninas mais antigas que já praticavam. E desde esse momento, desde esse primeiro brasileiro dela, que ela conseguiu se destacar, o interesse foi só aumentando. Ela foi conseguindo focar mais nos treinos, as viagens aqui para o centro, na Sebetarco, foram muito válidas, foram vivências que contribuíram demais para o crescimento dela. E durante todo um ano, após esse primeiro brasileiro, ela se dedicou com afinco.
tem também a questão do patrocínio, né, Elizabeth? Você tem que investir na carreira da sua filha, abrir mão de muitas coisas suas em função da carreira dela. Conta pra gente, como é que tem sido para vocês todo esse investimento de tempo e de recursos financeiros para que ela possa seguir os seus objetivos? A mãe, que acaba sendo mãe trocínio, né? Porque de primeiro é muito difícil você conseguir patrocínio, conseguir ajuda. Infelizmente, o governo do estado assim não tem esse olhar para um esporte pouco praticado. Então, a iniciativa tem que ser realmente privada. E logo em seguida, no outro ano, que foi o de 2020, um trabalho que ela já estava desenvolvendo junto com os instrutores daí, junto com a técnica de base, que às vezes a gente vinha nesse meio tempo fazer um trabalho de vivência aqui no Rio de Janeiro, aqui em Maricá. A habilidade dela foi aumentando e ela veio participar do segundo brasileiro dela, onde foi a melhor colocação dela. Ela sagrou-se campeã brasileira na modalidade que ela estava, que era cadete, e desde então a dedicação vem só aumentando, bem como os treinos, os equipamentos também já foram se adequando à necessidade dela, aumentar a libragem, as flechas são diferentes, a distância aumentou também. Vocês inclusive mudaram de cidade para ela poder treinar. Se adaptou à sua vida para investir no futuro dela. Você realmente mergulhou com ela no esporte, né? Após a conquista do primeiro brasileiro dela, a gente percebeu que aquela meta que ela tinha ainda era pouco. Ela precisava de mais, ela queria mais, ela tinha necessidade de um trabalho mais intensificado e fomos direcionados para uma situação que a gente não tinha planejado. Ela falou que precisava de um acompanhamento mais específico e planejamos nossa vida para passar uma época aqui em Maricá. Nos mudamos, tem 6 meses, estamos aqui fazendo um trabalho de evolução, de treinamento, e ela segue numa rotina de treino mais dedicada, com acompanhamento também mais direcionado, e é um grande desafio, né? Porque aí você tem que trabalhar e intensificar ainda mais aquelas metas, aqueles planejamentos, acompanhar aquela manutenção, todo aquele investimento que você tinha antes. Acaba que vai dobrando, bem como as alegrias e frustrações, tudo vai vindo em número maior. Não sabemos quando voltamos ainda, a gente ainda está sem planos de volta. Ser atleta exige bastante do lado emocional. Como você lida com esse equilíbrio entre as suas próprias emoções e as necessidades dela? Vai acontecer o segundo brasileiro dela, agora em outubro, está marcado, e ela está com grandes expectativas. E trabalhar com essas expectativas é complicado. E novamente o emocional vem junto, né? Porque a vida de atleta são altos e baixos, né? Mas ela segue firme e eu vejo que realmente foi um passo dado certeiro. A gente não tem como voltar. Está no sangue dela, ela quer isso para a vida dela e a gente vai seguindo o ritmo. Ser mãe de atleta é um turbilhão de emoções. Você precisa trabalhar tanto a parte emocional dela, você se envolve com as frustrações, você se envolve com a alegria, você quer empolgar, você quer deixar mais leve aquela prática. Você vai vendo que no começo é como se fosse um esporte praticado em escola, mas depois vem a cobrança, naturalmente vai nascendo uma vontade, uma garra maior que a gente vê que é diferente dos esportes que praticava, quando o balé, quando fazia uma escolinha de vôlei. Aquilo ali vai se tornando uma meta de vida, ela vai buscando cada vez mais se espelhar nos atletas de alto rendimento. E isso aí, quando vem junto na adolescência, complica, porque a gente sabe que as emoções estão ali à flor da pele. É difícil trabalhar essa parte emocional, porque a cobrança é muito grande, bem como as quedas, né? Às vezes, assim, eles não atingem os objetivos e a frustração vem, e eles têm que trabalhar todo o tempo a motivação. O trabalho emocional é muito importante, principalmente nesse esporte que eles praticam, que o tiro com arco exige muita concentração. O domínio da concentração na hora do tiro é imprescindível. A mente tem que estar limpa, tem que estar focada,
E é difícil. Mãe sofre. Eu tive que realmente assim entender e abrir mão de muita coisa. E graças a Deus assim que tive o discernimento de procurar me envolver. A nossa federação da Paraíba teve a iniciativa de fazer uns cursos para instrutores e convidou alguns pais. Eu também me encantei pelo esporte e fui praticar também, pratico. Não, claro que com o mesmo afinco dela, né? Porque os interesses são diferentes. Para mim, é bem nítido que eu consigo praticar como um passatempo. Para ela, não. Ela tem a garra de querer estar sempre subindo, de querer atingir outras metas. E isso é bem diferenciado para a gente. Mas eu queria entender melhor o que é que passa na cabeça dela, as sensações que ela tem, quais as necessidades dela, como trabalhar essa força. E esse curso de instrutor abriu muito a minha mente, foi muito bacana para mim, porque daí eu fui entendendo melhor as situações e cada vez mais fui me interessando, consigo ajudar alguns alunos quando chega no nosso clube e acaba que você vai entendendo, vai conseguindo ajudar ela dentro desse treinamento, dentro dessas alegrias e frustrações que vão acontecendo. E cada vez mais fui me envolvendo. Direcionei, inclusive, o meu trabalho para uma linha que eu pudesse ajudar ela. Fiz alguns cursos também na área de massoterapia, porque eu vi que era necessário esse trabalho de manutenção. O corpo sente, é muito difícil trabalhar com as lesões que vão acontecendo naturalmente pelo esforço, né? O esforço é grande e é direcionado nas articulações. Fiz alguns cursos e acabou que isso aí também já abriu um outro leque de para mim, que eu consigo ajudar outros colegas e isso aí foi um diferencial para ela, porque graças a Deus e essa habilidade que eu também consegui trabalhar com ela, eu evito muita lesão para ela. E nesse contexto, cada vez mais a gente interagindo com o mundo do tiro com arco, pretendo fazer outros cursos de árbitro e de técnica mais para frente, que é para poder estar acompanhando ela. Para finalizar, você gostaria de deixar algum agradecimento especial a alguém ou algum grupo que tenha ajudado vocês nesse processo? Está sendo imprescindível o apoio das instituições que somos ligadas, né? Primeiramente, a nossa federação, né? A Federação da Paraíba é muito unida, ela se destaca bastante, é uma federação nova, porém muito bem organizada, bem assessorada. Estamos ligados à Confederação Brasileira e essas instituições são a nossa base para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, atletas de base. É imprescindível esse apoio. Sem ele, não seria impossível a gente desenvolver esse trabalho, ter um acompanhamento e estar inserido nesse cenário, né, de desenvolvimento. Agradeço demais, foi um apoio que lá atrás a gente teve e estamos colhendo frutos devido a esses pequenos passos que demos aportados por toda uma federação. Foi muito bacana a gente ter tido essa decisão de procurar praticar, porém com segurança, seguindo todos os protocolos. Elizabeth, obrigada por sua participação no programa Essência de Mulher. Parabéns pela sua dedicação. Você representa aqui muitas mães e pais que doam suas vidas pela realização dos sonhos de seus filhos. Desejamos sucesso para Isabela Leitão em sua jornada como atleta. Agradecida pela oportunidade do bate-papo, de falar do tiro com arco. Deixo aqui um convite a todos que se interessarem, que tiver esse interesse de conhecer melhor o tiro com arco, na Paraíba, no cenário nacional. As Olimpíadas estão chegando, vai ser muito bacana. Temos 2 atletas que vão representar a gente lindamente, com grandes esperanças de medalha. Procurem nas mídias, nas redes. A FPB Taco está de portas abertas, tem ótimos clubes, com práticas bem acessíveis. E o bacana é que da criança ao vovô, todo mundo se diverte. Um abraço a todos. Nós, do programa Essência de Mulher, desejamos uma ótima Olimpíada para todas as pessoas que vão representar o Brasil em Tóquio 2020, no tiro com arco e em todas as modalidades olímpicas.